Nada pode parar aquilo que Deus começou, queridos. Se eu não quiser, Deus continua fazendo. Se eu não puder, Deus continua fazendo. E Ele vai fazer tudo o que está no seu coração, tudo que Ele planejou para a sua igreja. Independente de mim, independente de você. Independente se eu quero ou se eu não quero, independente se você quer ou se você não quer. Mas Ele vai fazer. Às vezes é muito difícil de nós compreender, de nós crermos. O que Deus quer fazer, queridos. O que Deus está se movendo. Mas essa é uma grande verdade desses dias. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Nós temos clamado, Senhor, e Tu respondes. Tua palavra diz que quando o Teu povo te busca, quando o Teu povo clama, Tu ouves. E Tu olha dos céus, e Tu saras, Tu cura. E nós temos clamado a Ti, Senhor. Obrigado porque Tu tens nos respondido, Senhor, com a Tua presença. Você pode tomar o seu lugar nesse mesmo espírito, querido. Aleluia. Glória a Deus. Está mais fresco hoje, um pouquinho mais que semana passada. Mas está mais denso o negócio, está mais grosso. Que bom que você veio, querido, que bom que você decidiu sair da sua casa e vir à casa do Senhor, adorar Ele. Que bom que o Alex não conseguiu dar os avisos, depois ele volta, prometo para vocês. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: nada. Escolhe uma pessoa, querido, e fala: nada pode parar o que Deus começou. Aleluia. Obrigado, Carice. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas às vezes nós estamos no lugar, na igreja, por exemplo, e você começa a sentir algumas coisas, e você começa a se envolver com algumas coisas, você começa a adorar, você começa a clamar ao Senhor, você começa a levantar uma adoração a Ele, e aquilo começa de alguma forma a te consumir, começa de alguma forma mexer contigo, e você sente que, de alguma forma, parece que aquele momento que você está vivendo ali é um negócio diferente. Mais ou menos como isso que nós estamos vivendo aqui hoje, como nós vivemos domingo passado e o outro, e assim sucessivamente. Porque a cada dia Deus tem se apresentado numa intensidade muito maior a sua presença. E de repente você abre os olhos do teu lado e parece que é só você que está sentindo aquilo ali, parece que mais nada está acontecendo, parece que é só você que está vivendo aquilo ali, só sentindo aquilo ali sozinho. Você começa a pensar: meu Deus, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa da minha alma? Ou do meu espírito exclusivamente? Será que tu não estás aqui? Será que tu não está fazendo?
Queridos, nós estamos condicionados a pensar naturalmente. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 43. Nós estamos condicionados a pensar naturalmente, queridos. Por isso que às vezes nós estamos num lugar e parece que aquilo ali está acontecendo só com nós. Nós abrimos o nosso olho e parece, meu Deus do céu, parece que eu estou sozinho nesse lugar. Isaías 43, o versículo 1 fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te tirou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Versículo 10: vós sois minha testemunha, diz o Senhor, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós clamamos a Ti, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Que o véu, Senhor, do nosso entendimento seja rasgado nessa noite, que nos leve, Senhor, a compreender, Senhor, algo novo em Ti, Senhor. Toca, Senhor, nas nossas vidas, ó Senhor, através da Tua palavra essa noite, Deus, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor Jesus. Que a Tua palavra se revele a nós, Senhor Deus, como uma fonte de vida, Senhor, como sempre ela se faz. Que a Tua palavra, Senhor, assim como a chuva não volte aos céus, Senhor, se antes cumprir o Teu propósito e fazer com que a semente brote, cair na terra, regar a terra e fazer com que a semente brote para a vida. Que a Tua palavra não volte para Ti vazia, sem antes que ela entre nos nossos corações e faça gerar e faça brotar uma mudança. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto está falando no versículo 10. Vós sois minhas testemunhas para que saibais, creiais e entendais. Está falando que nós somos testemunhas de Deus e que nós precisamos conhecer ou saber, nós precisamos crer e nós precisamos entender. E eu entendo, queridos, que isso se trata de um processo na minha vida, na tua vida, ou na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. E eu entendo que aqui Deus ele está nos mostrando não que simplesmente algo a respeito de um lugar onde nós estamos, mas Ele fala de três coisas que eu acredito, queridos, que Deus ele quer nos trazer a um único nível nesses dias. Muito mais do que o ambiente onde nós estamos vivendo, mas um nível maior de entendimento a respeito de quem Deus é. Porque Ele fala que nós devemos saber, que nós devemos crer e que nós devemos conhecer que Ele é Deus e que não houve nenhum antes dEle, que não vai haver nenhum depois dEle. Então isso fala muito mais do que um lugar onde nós estamos, mas um lugar onde Deus quer nos levar de entendimento a respeito de quem Ele é. Algo que Ele quer nos revelar a respeito de quem Ele é de verdade. Por isso que nós só conseguimos desfrutar de algo quando nós conseguimos entender aquilo. Enquanto nós não entendemos, nós resistimos. Por isso que muitas vezes Deus quer fazer algo nas nossas vidas, Deus quer manifestar algo sobre a sua igreja, Deus quer se mover algo em algum contexto, e nós resistimos aquilo porque nós não entendemos o que Deus quer fazer. Não conhecemos a Deus quem Ele é de verdade, e por isso não cremos, e porque não cremos, não entendemos, e porque não entendemos, não desfrutamos daquilo que Ele tem. Esses dias eu estava no carro com o Guilherme, e a gente saiu da igreja da oração aqui, ele veio comigo,
E nós estávamos indo para casa e estava tocando uma música que falava a respeito de fé. E a letra da música, ela falava que parece até que nós nos esquecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé nada mais é do que a certeza das coisas que nós não vemos. Porque se nós vemos, já não é mais fé. E ele olhou assim para mim admirado. Nós estávamos dirigindo. E ele falou: ah, pai, então quando eu vejo não é mais fé? Eu falei: isso, filho. Quando tu vê já não é mais fé. Naquele momento ele entendeu. Ainda que talvez de algumas formas eu tenha tentado explicar para ele, eu tenha tentado fazer eles em casa de alguma forma entender. Mas naquele momento ele teve um estalo. Ele falou: ah, pai, então se eu vejo, então não é mais fé. Isso, filho. E conosco é assim, queridos. Quando nós descobrimos, quando nós entendemos algo em Deus, nós começamos a desfrutar daquilo ali. E entenda uma coisa, queridos, Deus tem coisas grandes para derramar sobre a sua igreja nesses dias. E aquele que entender vai desfrutar daquilo que ele tem. Amém? Existe um nível maior, querido, existe um outro nível que Deus quer nos levar nesses dias como igreja, como indivíduo, como pessoa, como corpo dele, como família de Cristo. Mas para isso nós precisamos crer. Nós precisamos saber primeiro quem Ele é. Nós precisamos crer, porque nós ainda não vemos, ainda que possamos sentir Ele, para que nós possamos entender e desfrutar daquilo que Ele tem para esses dias. Amém? Queridos, Deus quer nivelar, Deus quer alinhar, Deus quer aprumar a sua igreja. Por isso que às vezes nós estamos em lugares que parece, como eu falei no começo, que aquilo está acontecendo só com nós. Não, queridos, porque eu entendo de uma forma, eu tenho um entendimento, uma revelação a respeito de Deus, que talvez a pessoa que está do meu lado ainda não tenha, ainda não compreendeu, ainda não creu o suficiente para viver e para chegar nesse nível, nesse degrau. Mas esses são os dias, entenda, querido, que Deus quer nos levar como igreja, como um corpo, a um novo lugar. Entenda que são dias que ninguém pode ficar para trás, queridos. Deus quer nos trazer junto como igreja, como corpo de Cristo, a um novo lugar. Deus quer se revelar a todos nós, não a mim, não a ele, não a ele, não a ela, mas Deus quer se revelar a toda a sua igreja, queridos. Por isso creia, creia, não houve nenhum Deus antes dele, não haverá nenhum Deus depois dele. Eu falei isso semana passada, a eternidade é algo dificílimo de entrar na nossa cabeça, porque nós estamos, apesar de sermos seres eternos, criados na eternidade, fomos plantados aqui na terra, um lugar natural. E assim como a eternidade ela é um tempo futuro que nunca acaba, ela também é um tempo passado que sempre existiu. Por isso creia que nunca houve outro como Deus e nunca haverá outro como Deus. E Ele quer trazer a sua igreja nesses dias para esse patamar. Ainda que você não consiga crer no que Deus está fazendo, ainda que você não consiga entender o que Deus está fazendo, mas Deus está te dizendo: olha, me dê a tua mão e deixa eu te conduzir, porque eu quero te levar a esse lugar. Eu quero me revelar a ti como igreja, como teu Senhor, como teu Salvador, como teu libertador. Ainda que você não entenda, queridos, creia, porque crer é o primeiro passo, antes de entender. Creia, creia, vira para a pessoa que está ao teu lado e fala: creia, Ele é Deus. Creia que Ele quer se manifestar. Amém? Queridos, quando eu li esse texto, para mim é muito claro que Deus está falando a dois grupos de pessoas no meio do povo de Israel. Ele começa falando no versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios passares, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti.
Eu vejo claramente que aqui existem dois tipos de pessoas que Deus está falando, porque Deus respeita o nosso entendimento a respeito de quem Ele é. Deus primeiro fala, olha, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E eu entendo que Ele está falando de coisas naturais, porque existem pessoas ainda entre nós, e existem situações que eu mesmo e você também, só conseguimos crer e acreditar naquilo que é natural. Por isso que Ele está falando, olha, quando passares pelas águas, porque nós sabemos que é totalmente natural que qualquer pessoa pode atravessar qualquer rio, ou entrar em qualquer piscina, ou qualquer vala, com qualquer profundidade que seja, e não afundar. É ou não é? Qualquer um que saiba nadar consegue fazer isso, e isso é totalmente natural, queridos. Mas depois Ele fala outra coisa, olha, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem o fogo arderá sobre ti. E me diz, quem é que pode entrar no meio do fogo sem que o fogo o queime? Ninguém, a não ser que haja um mover e um agir sobrenatural da parte de Deus. Então aqui, queridos, Deus está falando para dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que entende e que vê aquilo que é natural, e um grupo de pessoas que vê e entende aquilo que é natural, mas consegue crer também naquilo que é sobrenatural. Porque a obra de Deus nas nossas vidas, queridos, é sobrenatural. Porque eu não consigo injetar motivação na sua vida, eu não consigo fazer você crer, eu não consigo fazer você praticar, mas a palavra de Deus, que é verdade em nossa vida, pode mudar o nosso proceder, o nosso caminhar. Isso é verdade. Por isso que a obra de Deus na nossa vida é sobrenatural, queridos. Pensa Daniel, pensa comigo, Daniel na cova dos leões. Isso é natural ou isso é sobrenatural? Pensa comigo. Pensa comigo se o dia que ele saiu daquela cova, se ele foi a mesma pessoa. Pensa comigo se ele dormiu naquela noite, sendo colocado na cova de leões, com leões. Pensa comigo. Pensa comigo, querido, aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei manda aquecer a fornalha e jogar eles lá dentro, aquecer muito mais do que ela era aquecida normalmente, e colocar eles lá dentro. A história é muito bonita, mas pensa comigo como é que foi a vida desses rapazes depois que eles saíram lá de dentro. Eu não sei se você consegue pensar e você consegue compreender o que eu quero dizer nessa noite, mas pensa comigo como mudou a vida deles, como ele deve ter sido o seu proceder a partir do momento que eles experimentaram o mover sobrenatural da parte de Deus. E eles só experimentaram por quê? Só desfrutaram por quê? Porque creram. Porque creram. Nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Essa foi a posição deles. Eles creram. Em um Deus que eles não conseguiam ver, mas que eles sabiam que existia. Por isso creram e conseguiram desfrutar. Queridos, pensa comigo, Moisés diante daquela sarça que ardia e não queimava e não se desfazia. O que passou na cabeça daquele cara? Eu não sei se você consegue pensar, você chegando em casa, de repente teu pezinho de acerola como o meu lá queimando. Ou o pinheirinho lá, o coqueirinho, a Luciano não quer, talvez seja bom ele queimasse mesmo. Só dá espinho aquilo. Pensa, consegue imaginar você chegar em casa, aquilo está queimando, fumegando, mas só que não queima, não se desfaz. Isso é natural ou isso é sobrenatural? Esse cara se tornou o libertador de uma nação a partir de uma experiência que ele teve com o sobrenatural de Deus, queridos. A partir do momento que ele se deixou crer. Pensa na loucura que passava na cabeça de Abraão quando Deus fala, olha, sai para fora. Olha aqui, começa a contar as estrelas do céu e conta as areias do mar. Vê se tu consegue. Ele fala, se é que podes. Porque Deus sabia que ele não podia, porque naturalmente não é possível que nós contamos as estrelas do céu e nem as areias do mar. Por isso que ele fala, se é que podes.
ainda faz um desafio para ele. Não pode, queridos. Mas diante da fé ele creu. A Bíblia fala que pela fé ele obedeceu. Pela fé ele obedeceu. E fé é crer. Crer é fé. Pensa o que se passava na cabeça desse cara. Obedecer debaixo de uma promessa dessa. Vendo toda a sua situação, já falei aqui, velho de idade. Não era estéril, mas a sua esposa já velha também. O que passava na cabeça dele? Uma nação como as estrelas do céu, incontável como as areias do mar. Queridos, só louco para entender isso, só louco para acreditar nisso, queridos. Por isso que a obra de Deus, ela é loucura, a palavra de Deus, ela é loucura. Porque você precisa entender, você precisa crer em coisas que naturalmente, que aos nossos olhos elas parecem incompreensíveis, ou incompreendíveis, eu não sei qual é o certo dessa palavra, me corrija os mestres. Mas não dá para compreender, foi isso que eu quis dizer, com a nossa capacidade de intelecto natural. Pensa na cabeça de Maria, queridos, quando recebeu a visita do anjo, dizendo que ela ia gerar no seu ventre um filho. Ela fala: nem homem eu tenho, como que eu vou gerar? Isso é natural ou isso não é natural? Fala para mim, pensa comigo, isso é possível ou isso não é? Alguma mulher aqui consegue por si só gerar um filho dentro da sua barriga, dentro do seu ventre? Não consegue, querido. Se você ler Lucas 26, você vai ver que ela ficou admirada com aquilo. Porque o mover de Deus é assim, queridos. A forma como Deus faz, a forma como Deus se move é assim. Não adianta nós queremos conduzir a nossa vida de uma forma natural. Não adianta eu trazer os meus caminhos e traçar planos naturais. Ainda que eu esteja vivendo no mundo, ainda que eu tenha trabalho, que eu tenha uma faculdade, que eu tenha família, que eu tenho tudo. Mas tudo isso que nós vivemos aqui, a Bíblia fala que é passageiro. Existe uma vida eterna a ser vivida. E como você vai acreditar na vida eterna? Como você vai acreditar que você um dia vai sair desse plano e você vai estar vivendo num outro plano, se você não consegue crer quem Deus é, se você não consegue entender quem Deus é, quem Ele foi? Impossível. Porque Deus é sobrenatural. Queridos, eu não sei qual é a condição do teu coração hoje, ou nesses dias, eu não sei da tua vida, eu não sei o quanto você crê ou o quanto você entende em Deus, mas eu sei que todos os homens e que todas as mulheres que decidiram se lançar no sobrenatural de Deus, tiveram a sua vida transformada. E se nós cremos que Deus está aqui, Ele pode transformar a nossa vida, queridos, num piscar de olhos. Porque a partir do momento que nós cremos, nós vamos desfrutar, nós vamos entender que Ele é Deus. Queridos, Deus fala de coisas naturais para pessoas que creem em coisas naturais. Por isso que às vezes quando Deus falava ao seu povo, Ele precisava usar figuras naturais. Por isso que quando às vezes Ele se comunicava ao seu povo, Ele precisava usar figuras naturais, porque Ele entendia que algumas pessoas só entendiam as coisas naturais. Mas Ele também falava com o seu povo com coisas sobrenaturais e coisas espirituais, porque Ele sabia que no meio daquele povo existiam pessoas que entendiam a respeito do sobrenatural e que criam, acreditavam que Ele era Deus sobre todas as coisas. Por isso Ele fala com pessoas que creem no natural, de uma forma natural e lógica. Mas Ele fala e só desfruta quem entende que Deus é sobrenatural. Fala assim, só desfruta quem entende que Ele é sobrenatural.
Aleluia. Obrigado, querida. Está quente. Sabe, queridos, nesses dias, Deus, Ele tem... É até difícil de falar alguma coisa. Às vezes você pode olhar para alguém que tem um microfone na mão, ou para alguém que tem alguma incumbência na casa de Deus, ou está responsável por algo na casa de Deus, e você pode pensar que de alguma forma aquela pessoa ela entende, ou ela vive algo que está muito acima de você, e eu quero dizer que isso não é verdade. Deus, Ele se revela para todos, e é até difícil nós abrir a nossa boca aqui em cima com o microfone na mão para poder falar alguma coisa, mas eu entendo e eu tenho buscado viver isso, que são dias e são tempos em que Deus, Ele está querendo se manifestar sobre a sua igreja. Deus, Ele está querendo se manifestar sobre a comunidade cristã Aprisco, queridos. E nós precisamos crer nisso. Eu tenho ministrado isso nesses dias, a um novo de Deus, a um lugar que Deus quer nos levar. Queridos, são dias em que Deus vai inquietar algumas pessoas. Deus tem inquietado, sabe isso que Deus tem gerado no teu coração? Não é algo bobo não, queridos, é algo do céu, é algo de Deus. Deus vai derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas, queridos. Deus vai derramar do seu Espírito sobre esse lugar, você crê nisso? Você crê nisso? Deus, Ele vai se manifestar nesse lugar cada vez mais intensamente. Basta que nós acreditamos nisso. Tudo que Ele precisa é de um coração que deseja Ele. Tudo que Ele precisa é de um coração que anseia, que almeja. A Bíblia fala que Ele aborrece um coração soberbo, Ele não gosta, Ele afasta dele a soberba. Por isso que a dureza do nosso coração nos afasta de Deus. Então entenda, queridos, que Deus vai derramar do seu Espírito. Eu não sei o que você tem vivido, queridos, não importa. Não importa se você vive naturalmente, ou se você entende só naturalmente. Deus quer falar com você. Ou se você entende as coisas sobrenaturais, Deus quer falar com você. E se nós cremos, se nós entendemos, um novo ciclo pode se findar nas nossas vidas. Um ciclo de tristeza, um ciclo de depressão, um ciclo de fadiga, de canseira. E um novo ciclo pode começar nessa igreja. Um ciclo de vitória, queridos. Um ciclo onde nós vamos poder desfrutar daquilo que você pode fazer em Deus. Desfrutar daquilo que Deus tem. Quando nós entendemos quem Ele é e a sua obra sobrenatural, então aquilo que eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Aquilo que eu não conseguia falar, agora eu consigo falar. Aquilo que eu não conseguia entender, agora eu consigo entender. Aquilo que eu não conseguia vencer, agora eu consigo vencer. Aquilo que eu não conseguia mudar na minha história, Ele muda a minha história, queridos. Ele muda a minha história. Sabe de uma coisa? Desde sempre, o diabo tem usado de uma estratégia para fazer com que nós não acreditamos naquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Desde sempre o diabo ele tem defraudado a palavra de Deus, a verdade de Deus, para de alguma forma gerar dúvida no nosso coração, para de alguma forma gerar uma ansiedade no nosso coração. Essa tem sido a estratégia do diabo desde sempre, queridos. Acredite numa coisa, o diabo é verdade. Apesar de que eu creio que meu Deus é maior, mas não acredito que o diabo é historinha de livrinho de gibi, que ele é o bicho papão da historinha de gibi. Não, ele é verdade, ele existe, apesar de que eu não dou o crédito que ele acha que ele tem. E desde sempre ele tem usado de uma estratégia, que é defraudar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, para gerar dúvida no nosso coração. Porque quando ele gera dúvida no nosso coração, ele consegue fazer que nós não acreditamos naquilo.
É verdade ou é mentira? Quando você tem dúvida a respeito de algo, você acredita naquilo? Acredita ou não acredita? Não, você não acredita, porque aquilo não está claro para você. Por isso que ele lança setas no seu coração, para fazer com que gere dúvida dentro de você, para que aquilo que Deus tem para revelar para a sua vida se torne obscuro, não se torne tão claro, e você então não acredite naquilo, e por não acreditar, não entenda, e por não entender, não desfrute. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos, queridos, de Gênesis capítulo 3. Está falando a respeito do encontro da serpente com Eva no jardim do Éden. Eva é uma figura da igreja, queridos. Entenda isso. Eu quero ensinar para você. Eva é uma figura da igreja. Eva estava no jardim. A Bíblia fala que sozinha. Capítulo 3 de Gênesis. E fala que ela teve um encontro com uma serpente. Capítulo 3, versículo 1 fala assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que disse Deus: não comais de todas as árvores, de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, árvore desejável para dar, a minha Bíblia fala entendimento. Árvore agradável aos seus olhos, desejável para dar entendimento. Queridos, entenda que assim como Eva, ela saiu de dentro de Adão, Deus ele tirou, colocou Adão no profundo sono, a Bíblia fala, e de uma das suas costelas Deus arrancou Eva, criou Eva, fez Eva. Assim a igreja, ela também foi tirada de dentro de Cristo. E desde sempre essa tem sido a estratégia do diabo, para tentar nos afastar do propósito, do plano de Deus para as nossas vidas como igreja e como pessoas. Defraudar aquilo que Deus fala, porque Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva naquele jardim. E a serpente ela joga uma outra pergunta, contrária daquilo que Deus tinha falado, para gerar uma dúvida no coração dela. E todos os dias nós lidamos, querido, com situações. Obrigado. Todos os dias nós lidamos com situações que o diabo, que o inimigo tem colocado diante de nós, para que de alguma forma gere dúvida no nosso coração a respeito de quem Deus é. Então nem tudo aquilo que é proposto na nossa frente, queridos, assim como essa árvore que a serpente estava colocando diante de Eva, assim como ela falou, agradável aos seus olhos, e que parecia boa para o seu entendimento, nem tudo aquilo que nos é proposto todos os dias por esse mundo, ou por esse sistema, ou pelo Deus desse mundo, é algo que vai nos levar a entender, ou acrescentar, ou nos fazer crer coisas a respeito de Deus. E essa desde sempre tem sido a estratégia. O versículo 16 fala isso, queridos. E a igreja precisa entender que tudo aquilo que os nossos olhos veem, precisamos estar atentos para entender que tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo, nem tudo, queridos, que parece bom, nem tudo que parece agradável, é bom para o nosso entendimento. Olha o que fala no versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, árvore desejável para dar entendimento. Não, queridos, fuja das coisas que o diabo tem proposto diante de você. Fuja diante das coisas que o diabo tem proposto diante de você, queridos.
Porque tem coisas que nós vivemos, que são algumas verdades, algumas mentiras. Algumas coisas são propostas diante de nós todos os dias, que são mentiras, mas com caras de verdade. Sofismas. Foi o que Satanás, foi o que a serpente fez com Eva no jardim. Apresentou para ela uma grande mentira, mas com cara de verdade. E porque ela não teve a convicção daquele que criou, daquele que fez, daquele que formou, daquele que sempre foi e sempre vai ser, ela foi enganada. E nós como igreja, queridos, temos sido todos os dias enganados. Dias após dias, o diabo tem proposto coisas, tem feito proposta na nossa frente, com caras de verdade, com aparências de coisas que vão nos levar a lugares altos, há lugares que nós não fomos ainda, e nós precisamos estar atentos e vigiar, queridos, porque nem tudo aquilo que é bonito, nem tudo aquilo que parece agradável, vai nos levar a desfrutar de uma vida em Deus. Amém? Queridos, não queiram entender, sem antes de crer primeiro. Deus, Ele está nos falando de um processo que nós precisamos conhecer, para que depois de conhecer nós possamos crer, para que depois que nós estamos crendo, nós precisamos entender. Então não adianta nós queremos queimar algumas etapas desse processo. Se você não consegue crer naquilo que Deus está fazendo, se você não consegue crer naquilo que Deus é, se você não consegue crer que Deus se manifesta nesse lugar, que Deus se manifesta através das nossas vidas, que Deus nos ama a igreja, é porque você não conhece a Deus. Porque quando você conhece, você consegue crer. Isso vem de encontro com o que eu falei na semana passada sobre a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Se eu não consigo crer naquilo que Deus tem me falado através da sua palavra, é porque eu não o conheço, queridos. Essa é uma grande verdade, porque esse é o processo: conhecer, crer e entender. Por isso que nós nunca vamos conseguir só crer, nós nunca vamos conseguir só entender, talvez nós só vamos conseguir conhecer. Talvez, se nós decidirmos endurecer o nosso coração, ouvir sobre Ele e saber que houve uma grande história bonita, com um livro de 1000 e poucas páginas. Mas crer e entender é preciso conhecer, queridos. O entendimento só vem depois que nós conhecemos e nós cremos. Queridos, Deus, Ele não é confuso, Ele é a luz nas trevas. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação, não existe dúvidas. Em Deus não existe dúvidas. Amém? Quantos estão com calor? Está quente aqui em cima. Glória a Deus. Eu queria finalizar com mais um texto que vem de encontro com isso que nós estamos falando. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Parece que depois de Deus se revelar lá atrás ao seu povo, e falar para o seu povo: olha, vocês precisam conhecer, vocês precisam crer, e vocês precisam entender que eu sou Deus, e que antes de mim nunca houve outro, que depois de mim nunca haverá outro. Parece que depois de tantos anos, Paulo começa a falar a respeito disso, através de uma revelação, com muito mais riqueza de detalhes, e parece que nesse texto ele conseguiu captar e jogar tudo. 2 Coríntios capítulo 4, ele começa a falar assim. Todo mundo chegou lá, 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo fala, queridos.
Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando na astúcia, nem falsificando a palavra. Quem é que falsifica a palavra? Desde lá de Gênesis 3. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que perdem, está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o quê? Cegou o quê? A Bíblia fala o entendimento. De quem? Dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desses séculos faz com que quem não crê não entenda. Consegue compreender o que Paulo está dizendo? Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é, na minha Bíblia fala, a imagem de Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas Paulo está falando a mesma coisa que Deus falou lá atrás para o seu povo. Olha, vocês precisam entender, crer, conhecer, crer e entender que eu sou Deus. Paulo está dizendo, olha, que nós não devemos andar defraudando, porque o Deus desse século muda a palavra de Deus para nos enganar. Para quê? Para fazer com que a luz de Deus se apague, não resplandeça em nós e nós não saibamos quem Deus é. Consegue entender isso? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para quê? A minha Bíblia fala, para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Você consegue entender isso, queridos? Consegue entender o que Paulo está falando? Eu vou ler de novo o versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para iluminar o conhecimento da glória de Deus, que é a face de Cristo Jesus. Queridos, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também em vossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, para que o amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, para que em vós opera a vida. O versículo 18, ele termina falando: não atentando nós nas coisas que vêm, mas as que não vêm, porque as que se vêm são temporais, mas as que não se vêm são eternas. Queridos, entendam uma coisa, nós precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sempre foi Deus sobre as nossas vidas, e que Ele sempre será Deus sobre as nossas vidas. E não importa o que nós estamos passando, Ele fala, em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, queridos.
Não importa o que nós estamos vivendo hoje, porque Deus tem algo melhor para nós. Quando nós cremos no seu poder, quando nós cremos e entendemos quem Ele é, nós conseguimos desfrutar, e não importa a condição do nosso coração. Por isso entenda uma coisa, queridos: Deus, Ele pode mudar o nosso proceder, Ele pode mudar o nosso caminhar, Ele pode mudar as nossas vidas hoje, se nós cremos no seu poder. Não importa quanto tempo nós temos de igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quanto mais nós temos de igreja, mais nós caímos no erro de endurecer o nosso coração para as coisas de Deus. Mais nós caímos no erro de ter uma facilidade de colocar um véu novamente, de costurar o véu que um dia Ele fez questão de tirar da nossa frente, que um dia Ele fez questão de rasgar. Não caia nesse erro, queridos. Não caia nesse erro de endurecer o seu coração. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. São dias em que Deus quer se manifestar. São dias em que Deus quer se manifestar. Aleluia. Queridos, eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei qual grupo de pessoas que você faz parte, se do grupo de pessoas que vive racionalmente, ou do grupo de pessoas que tem acreditado no sobrenatural de Deus, ou em algo que Deus quer fazer, ou que você tem acreditado que Deus tem se movido nesses dias. Mas independente de uma coisa, queridos, independente de como você se encontra, Deus, Ele é capaz de fazer assim como Ele fez com Daniel. Deus, Ele é capaz de fazer com a sua vida assim como Ele fez com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Deus, Ele é capaz de fazer de você um libertador, seja na sua casa, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Deus, Ele é capaz de transformar a sua vida, Ele é capaz de fazer você acreditar em coisas sobrenaturais, se você crê no seu poder. Deus, Ele é capaz hoje, queridos, de fazer você deixar de viver uma vida comum, para viver uma vida sobrenatural na sua presença. Deus, Ele é capaz hoje de fazer você deixar de viver uma vida mais ou menos, uma vida fria, uma vida parada, uma vida abatida, uma vida angustiada, uma vida como está falando aqui nesse texto. Pensa como esses caras reagiram à manifestação da presença de Deus. Pensa na loucura que virou na mente deles, quando eles começaram a acreditar em tudo aquilo, quando eles começaram a vivenciar tudo aquilo. Um fogo que não queima, um útero que gera sem a interferência do homem. Porque nós não precisamos defraudar a palavra de Deus. Pensa na loucura na mente dessas pessoas que conseguiram entender e viver tudo isso em Deus, queridos. Queridos, Deus pode fazer tudo isso nos nossos dias. Deus pode fazer isso na minha e na tua vida. Basta que nós entendamos, basta que nós acreditamos. Nós podemos sim deixar de viver uma vida passiva para desfrutar de uma alegria em Deus. Você crê nisso? Fique de pé, queridos, vamos orar.